Já aqui falei de Alfredo Gomes Dias, um académico, estudioso das coisas de Macau desde 1986. Muito já escreveu sobre a história deste território de grande interesse, que publicou em livro ou então na revista Macau, de que foi colaborador permanente entre 1997 e 2004. As guerras do ópio, que opuseram a Inglaterra à China na segunda metade do século XIX, foram objeto dos seus estudos, tendo publicado pelo menos 2 livros sobre o tema. Diga-se que ninguém mais tinha abordado antes este período da história, pelo menos com a profundidade de Alfredo Gomes Dias. Depois disso, e até agora, também ninguém mais regressou ao tema, pelo que, neste aspecto, as guerras do ópio, como fonte para a história em português, continuarão a ser o que Alfredo Gomes Dias escreveu e mais nada. Bom, mas, para além disso, este autor escreveu um pequeno livro que, na altura, passou em grande parte despercebido, mas que, em minha opinião, constitui um marco na bibliografia macaense. Um livro indispensável, diria eu. Chama-se Histórias da Cidade e vai para além da história de Macau, ou como o próprio autor diz aqui, e passo a ler. A história de Macau, nos últimos anos do século XX, renasceu. Novos olhares, novas fontes, novas interpretações e sínteses conheceram a luz do dia. As estruturas económico-sociais e a vida política e institucional ganharam novos contornos, revelaram outras características e despertaram renovadas dúvidas e certezas. Mas, para além desta história de Macau, há uma outra história ainda por fazer. A história do povo anónimo que, dia a dia, construiu a cidade para além dos interesses e das vontades dos governadores e dos mandarins, dos reis e dos imperadores. Pois é, essas pequeníssimas histórias da grande história acabam por ser o mais inesperado dos elucidários. Sabem, por exemplo, que no século XIX havia gente que se dedicava aqui à estranha profissão de roubar escravos para os vender como tripulantes dos navios piratas que nesse tempo infestavam os mares destas regiões? Bom, eu sabia que a profissão de intermediário sempre foi uma das mais cultivadas em Macau, mas agora vender escravos roubados para os vender aos piratas. Bom, volto para a semana com mais livros e mais autores.